Oi, meus amores! Voltei para mais uma aula. Hoje nós vamos estar utilizando o fio de malha Premium. Escolhi dessa marca aqui, que é a Mais Cordões, tá? É o fio Libertier. É um fio maravilhoso, já fiz uma aulinha no canal com ele. E super recomendo, porque ele é muito gostoso de trabalhar. E o material de qualidade, né? Mais leve, ó, ele tem 65% de poliéster. Essa cor aqui é a cor lavanda, tá? Então, esse que eu escolhi, ele vem com aproximadamente 140 metros e 500 gramas, tá? Então, a gente vai precisar de 2 rolos desse. Estou com outro aqui, ó, até comecei a abrir aqui o rótulo, tá? Mas a gente não vai usar os dois por completo. Mas aí, precisamos ter 2 novelos, né, 2 rolos desse, pra confeccionarmos a bolsa, tá? E a agulha que eu escolhi é essa aqui, que é a agulha 8 milímetros. Então, a indicação de agulha para este fio, deixa eu ver se eu encontro aqui, se não me engano é de 7 a 9, tá? Mas eu tô utilizando a 8, que eu acho que fica uma espessura bacana aqui pra minha tensão de ponta, e você vai analisar de acordo com a tensão do seu ponto também. Bem, então, para confeccionarmos a bolsa, a gente vai iniciar, tá? Com o primeiro novelo, pegando não de dentro, tá, pessoal? A gente vai pegar do lado de fora, a gente não começa por aqui. Por que que eu aconselho isso pra vocês? Porque a gente vai começar pela aba da bolsa, né? E o ponto puff da aba, ele fica um pouquinho mais complicado de a gente fazer ele ficar bem bonitão se a gente pegar aqui pela parte de dentro do novelo, tá? Porque ele vai vir meio torcido. E por aqui a gente consegue controlar um pouquinho mais, tá bom? Então, você vai vir pegar aqui pelo lado de fora mesmo, tá? E esse fio aqui, ó, ele é 3, eu vou até conferir e falo pra vocês, mas acho que é 3,5, se não me engano, aqui de largura, tá? Mas aí a gente ajeita assim, ó, e ele vai ficando torcidinho, tá, ó? Tá bom? Então, a gente prefere utilizar daqui do lado de fora do rolo, pra facilitar do que na hora de fazer o puff, né? Pra ele ficar mais bonito. Então, dá uma leve esticadinha aí, ó, só pra ele ficar com essa emendinha aqui, ó, as duas pontinhas do fio pro lado de dentro, tá? Então, ó, é só você dar uma leve puxadinha aí e vai ajeitando, tá bom? Porque às vezes ele vem assim, você dá uma puxadinha e ele ajeita. Então, a gente vai pegar o fio, vamos fazer a laçadinha inicial, eu faço dessa forma, eu venho aqui por cima, ó, deixo esse tanto de fio aqui sem utilizar, tá? Venho aqui por cima, dou a voltinha, aí aqui eu pego o fio e passo por dentro dessa laçadinha aqui, certo? Vou colocar esse fio pra cá, porque não está querendo focar, né? No lugar correto. Pronto, aí agora eu ajusto, tá? Ó, não deixa muito folgada essa laçadinha inicial, é mais ou menos isso. Agora, a gente pega o fio e vai passando aqui por dentro. Se bem que a inicial, ela tem que ser um pouquinho mais acochada, não muito, mas um pouquinho, pra não ficar assim muito aquele buraquinho, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer as correntinhas, tá? Até completarmos 16 correntinhas. A gente precisa de 15 correntinhas para base, mais uma para dar altura, por isso, 16 no total. Pronto, terminei aqui as minhas 16 correntinhas. Agora, eu vou pular essa última correntinha aqui, vou entrar nessa, tá? Aqui, ó, digamos aqui, passa a laçada, pula uma na segunda correntinha. Então, a gente vai ver aqui a parte de trás da correntinha, essa aqui é a parte da frente, essa é a parte de trás. E na parte de trás, a gente tem essas laçadinhas aqui, tá vendo, ó? Então, é nelas que a gente vai entrar. Então, eu vou pular a primeira, vou vir aqui, ó, atrás da segunda, atrás dela, ó. Vou mostrar aqui. Pegar essa laçadinha aqui. Então, você vai colocar a agulha assim, tá? Feito isso, você vai ajustar aqui essa laçada pra não ficar muito grande, puxar o fio e fazer o primeiro ponto baixo. Certo? Feito o primeiro ponto baixo, a gente vai fazer uma correntinha. E agora, a gente vai pular uma corrente de base. Ó, nós estamos olhando sempre na parte de trás da corrente. Então, você vai pular uma, entrar na segunda, tá? Entrar na próxima. Entra,
pega o fio e faz o ponto baixo, certo? Faz a correntinha, essa correntinha equivale a essa que a gente vai pular e entra na próxima, que é essa aqui. Você vem, pega o fio e faz o ponto baixo, certo? Então, vai ficando assim, uma corrente, perdão, um ponto, aí uma corrente, pula um de base, no próximo outro ponto. Uma corrente, pula um de base, no próximo outro ponto. Outro ponto. Aí, você faz uma corrente, pula um de base, no próximo, você entra pra fazer o ponto, tá? Então, é esse o processo que a gente vai estar fazendo até finalizarmos, até chegarmos aqui ao final das correntinhas aqui, tá? Ó. Aqui, chegando ao final, ó, vai ficar faltando aqui duas correntes de base, eu vou fazer a correntinha, pular essa e entrar na última, tá? E aqui, farei o último ponto baixo da nossa primeira carreira, certo? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, vai ficando assim, ó, vou contar somente os pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 pontos baixos separados por uma corrente, tá? Então, feito isso, agora a gente vai fazer uma corrente para dar altura. Vamos virar o nosso trabalho e vamos vir aqui, ó, no próximo ponto, que é esse aqui, ó, na próxima correntinha de separação entre um ponto e outro. Então, vamos vir nela e vamos fazer um ponto baixo. Feito isso, agora a gente vai começar a fazer o nosso puff. Então, o puff, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns, né, uma sequência, mas é sempre o mesmo processo, é só repetição, tá? Então, Dani, pra fazer o puff perfeito, a gente precisa de um pouco mais de tempo, né, um pouco mais de paciência, tá bom? Porque você vê uma bolsa aí linda, maravilhosa na internet, com o puff perfeito, mas ela não fez de qualquer jeito. Ela demorou, sim, um pouquinho mais pra fazer, tem a técnica, mas você precisa ter um pouco mais, né, de tempo na hora de fazer a aba da bolsa, tá bom? Na hora de fazer os puffs. Então, como é que eu vou fazer? Lembra que eu falei pra vocês o negócio da questão da torção? Ó, ela tem que estar assim, tá? Então, quando você vier pra colocar o fio aqui, ela não pode estar com a torção pra cima. Dessa forma, ela tem que estar pra baixo, igual tá aqui, ó, tá? Aí, você faz isso, coloca a laçada na agulha e vai entrar aqui, ó, embaixo do primeiro ponto baixo da carreira anterior, que foi o último que foi feito, tá vendo, ó? Então, é aqui que você vai entrar. Então, colocou a laçada na agulha, entra aqui, ó, entra. Aí, agora, na hora de puxar, você vai ter que puxar de forma que essa torção também fique pra baixo. Dessa forma, ela não pode estar assim, tá? Então, você vai virar ela dessa forma, ó, colocar na agulha e puxar, certo? Aí, dessa forma, ela vai subir do lado correto, também ela vai ficar ajeitadinha. Se caso não ficar, você ajeita ela, tá bom? Então, fizemos uma vez aqui a laçada. Vamos fazer a segunda, aí você vai puxar aqui, ó, dessa forma, ó, não assim, tá? Mas dessa forma aqui, ó, pra torção ficar pra baixo, ó, certo? Feito isso, coloca o fio de novo aí no dedo. Agora, vai com a agulha lá no mesmo lugar, entrar. Aqui, você vai pegar o fio, ó. Aqui tem hora que a torção não quer vir do jeito certo. Você vai lá e ajeita, tá bom? Coloca pra baixo, coloca na agulha e puxa. Puxou, ó, vê que veio um pouco torto, aí você ajeita aqui, tá? Por isso que eu falo, exige um pouco mais de tempo, de paciência, mas pra que fique o puff bem bonitinho, se for esse o seu desejo, tá bom? Por isso que eu estou ensinando aqui com mais calma, tranquilidade. Feito isso, vamos pra terceira vez que a gente passa aqui pra fazer a torção aqui do puff. Aí, aqui, ó, como é que tá? Se eu for puxar, vai ficar assim. Então, tem que ver pra que lado eu posso dobrar, se é pra esse ou se é pra esse, eu acho que é pra esse aqui, tá? Você coloca o dedo aqui e puxa pra ver qual o melhor lado, é esse aqui, tá? Aí, eu viro, ó, coloco o fio aqui, dessa forma, certo? Coloco na agulha e vou entrar novamente, a terceira vez, tá? Entro, puxo, puxei, veio errado, ajeito. Por isso que eu falo, né? Dá trabalhinho, ver qual lado que eu tenho que ajeitar, pra esse. Assim.
Aí, eu venho, distorço aqui, e lá atrás. Certo? Aí, a gente puxou 3 vezes. Eu faço o puff com apenas 3 vezes, porque eu gosto que a bolsa não fique pesada. Se eu fizer com 4, vai ter mais fio, né, sendo utilizado em cada puff, e isso vai facilitar de que a bolsa fique um pouco mais pesada, tá bom? Então, pra evitar, eu faço apenas 3 vezes, eu acho que fica bem bonito. E aqui, eu venho fazer aqui, ó, a laçada na agulha pra poder passar aqui por dentro de tudo, até aqui, certo? Feito isso, vejo se precisa ajustar alguma coisa aqui, ó, antes de fechar. Aí, depois pego o fio e fecho o ponto, certo? Então, fizemos aqui o nosso primeiro puff. Agora, a gente vai vir no próximo buraquinho, que é esse, ó. Aqui tem um ponto baixo embaixo do puff, então, o próximo, que é onde tá a correntinha, a gente vem e faz um ponto baixo bem altinho, assim, ó. Tá? Não faz ele muito baixinho, não. Certo? Agora, a gente vai passar pro próximo puff. Com o decorrer dos pontos, você vai perceber que o fio vai começando a se torcer, tá vendo, ó? Aí, você pode fazer isso, ó. Vai girar no sentido contrário pra diminuir a torção dele, tá? Às vezes, eu faço isso, justo que assim, mesmo eu estando colocando aqui, ó, usando pelo lado de fora, mas ele tá, é um fio que ele foi, né, é roliço, ele tá, a fiação dele aqui é rodando, então, ele vai ter essa facilidade de torcer sim, por isso que eu vou lutando contra isso, tá bom? Se fosse pegando o fio pelo lado de dentro, pior seria, tá? Já fiz o teste aí, por isso que eu prefiro pelo lado de fora pra iniciar a bolsa. Então, aqui a gente começa o próximo puff, pessoal. Ó, a gente vai pegar essa torção pra dentro, dessa forma. Vamos entrar onde? Lá onde era a correntinha, tá vendo que tem sempre a correntinha? Então, a anterior, que tá bem aqui embaixo do puff, você vai com o dedo olhando, aí você vai encontrar ela aqui, tá? Então, é aqui que você vai entrar. Entra, certo? Pega o fio, aí ajusta a torção aqui dele. Se você ajustar e ver que foi pro lado errado, você volta e faz de novo, tá bom? Pronto, puxei a primeira laçada. Pega o fio, ó, já tá do jeito certo. Vou lá novamente, ó. Aqui já tá torto, né? Aí, eu venho, ajusto a torção dele. Coloco na agulha e puxo. Essa primeira carreira, ela é mais chatinha de fazer, porque a gente não tem muito onde segurar aqui. Mas a segunda em diante facilita um pouquinho, né? Vamos aqui fazer a nossa terceira vez. Aí, você organiza aqui o fio, ó. Coloca na agulha. E aí, vem, ó, novamente no mesmo lugar. Aqui já tá certo, ó. Puxa o fio e sobe, certo? Aí, quando fizer, você olha dos dois lados, tá ok? Aí, sim, agora a gente vem fechar o ponto. Passa aqui por tudo até aqui. Agora, a gente pega o fio e fecha tudo de uma vez, ok? Fizemos aqui 2 puffs. Ó, o primeiro puff, ele fica como quem tá assim meio torto, meio, sabe? Porque é o lugar onde ele pega, que ele não deita tanto, ele tá bem próximo, tá? Ó. Já o segundo, ele deita um pouquinho mais. Agora, a gente vem, ó, na próxima correntinha de base. Agora, você vem aqui e faz o ponto, tá? Um ponto baixo, um pouquinho mais altinho. Então, aqui, ó, você organiza o fio pra ficar na torção do jeito que fique pra dentro. E aqui a gente repete. Dani, onde eu volto pra fazer o puff? Sempre no ponto de corrente anterior, que é esse aqui, ó. Tá vendo que aqui é um ponto baixo, que é a corrente? Então, antes desse ponto baixo, tem outro aqui, ó. É só você colocar o dedo e você vai encontrar, tá bom? Aí, você vem nele, pega o fio, ajeita a torção desse aqui, ó, pra ficar do lado certo. Puxar do lado certo, coloca na agulha e traz aqui pra frente, certo? Faz uma vez. Segunda, mesma coisa, ó. Volta sempre no mesmo lugar, tá? Aqui a torção tá certa? Não tá. Vou torcer pra ele ficar da forma correta. Coloca na agulha e puxa. Olha, veio errado. O que que eu faço? Organizo, tá bom? Assim, você vai ter um puff mais bonito. Que você tá fazendo ele ficar bonito, tá? Vou fazer a terceira e última. Entro lá novamente. Puxo o fio. Aqui a torção ficou errada, deixa eu ver. Vou botar aqui.
Ó, tem que ficar assim, não pra frente, tá? Então, vira, pega o fio, coloca na agulha e sobe. Pronto, fizemos as 3 vezes, tá? Essa subida, vocês veem que não é exagerada, né? É a subida normal, ó, tá? Sem repuxar demais. Pega o fio, passa aqui por dentro, pega o fio e fecha o ponto. Pronto, fizemos 3. Quando você finalizar, verifica cada puff que você fizer se ele tá bonitinho, porque se não tiver, é bom desfazer e fazer de novo, tá bom? Porque a gente vai ter tanto um lado como o outro bem perfeito. Agora, o que a gente faz? Vem pro próxima correntinha e faz aqui o ponto baixo mais altinho, ó. E aí, a gente repete tudo de novo, tá bom? Então, aqui eu vou completar aqui minha carreira, já fiz 3, ó. Vamos fazer agora até eu chegar aqui ao final. Quando eu estiver finalizando aqui, eu retorno com vocês. Bem, pessoal, estou chegando aqui já quase no final, já fizemos, ó, 3, 6, são 8 puffs que a gente vai ter, tá? Então, falta 2 puffs ainda. Então, eu voltei pra fazer aqui junto com vocês. Vocês já sabem o processo, né? Então, eu volto aqui na correntinha anterior e vai puxar aqui pra fazer o ponto. Sempre com muita atenção. Quem não tiver paciência pra esperar a aula, né, pra me explicar detalhe por detalhe, pode ir passando aí à frente, tá bom? Quem já souber fazer. Mas eu explico com muito detalhe para evitar de que as pessoas possam ter dúvidas, tá? Porque aqui no YouTube temos desde o iniciante até quem já é mais avançado. Então, é um ponto que não é difícil, vocês sabem, então vendo que não tem segredo, ó. É só um pouco mais de atenção que a gente precisa, tá bom? Pra ficar bem bonitão, a gente precisa de ter atenção e ter paciência, né? Pra fazer ele com mais calma, tá certo? Então, gente, não tem segredo esse ponto, é só a gente ir fazendo devagarzinho e organizando. Organizando até a gente conseguir completar. Lembra que eu falei pra vocês que eu faço 3 vezes aqui, né, a torção do ponto pra fazer o puff. Quem quiser fazer com 4, pode fazer. Se você, por acaso, estiver usando um fio bem mais fino, tá? Tem outras marcas aí que o fio... Eu acho que eu fiz errado aqui, né, gente? Deixa eu olhar aqui. Não tá certo. Conversando, pensei que tinha feito errado, tá certo. Então, se você, como eu tava falando, estiver fazendo com um fio mais fino que esse, né? Você pode fazer? Pode sim, não tem problema nenhum. Só que aí, com certeza, você vai precisar fazer mais vezes a torção aqui. Eu tô fazendo apenas 3 para essa espessura de fio, tá? Se eu tivesse, talvez, fazendo com um fio 23 milímetros, 26, ou fio náutico, ou fio de poliéster 5 milímetros, por exemplo, eu ia torcer mais vezes aqui, tá? Pra ficar mais gordinho o ponto puff. Lembrando que se você muda o fio, Dani, quero fazer com fio náutico, quero fazer com outro fio. Se você muda o fio, o resultado também vai mudar, tá? A aparência final da bolsa muda, né? Porque dependendo de cada fio tem um resultado diferente, tá bom? Mas sim, dá pra fazer com outros fios, adaptar esta bolsa, tá bom? Aqui faço agora, ó, próximo ponto é esse ponto aqui, tá, ó? Que no caso aqui não tem corrente, vai ser em cima mesmo do ponto baixo, tá? Que é o último da carreira. Farei aqui o meu ponto baixo alongado. E aqui eu volto na última correntinha, que é essa aqui, ó, de separação entre um ponto e outro, e vou fazer o meu último puff. Então, vou lá e faço o último processo aqui 3 vezes, ó. Puxo aqui uma vez, organizo, puxo, venho aqui novamente, a segunda vez, já veio certo essa, e vou aqui pra terceira e última, tá? Dessa forma, pego o fio, passo aqui por dentro, vou trazendo, e aqui eu faço a finalização do ponto, certo? Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puffs, tá? 8 puffs, você organiza, vê se tá tudo ok aí. Tanto de um lado como do outro ficou bem lindão, né? Muito lindo. Então, não é trabalhoso, na verdade, mas não é difícil, tá? Só precisa de atenção. Então, meus amores, para passarmos para a próxima carreira, tô só puxando o fio aqui, ó.
pra gente já ir organizando, né? E para passarmos para a próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente para dar altura. Vamos virar o nosso trabalho. Vocês podem notar que esse ponto puff, ele pega bastante fio. Quem nunca fez dele vai ver o tanto de fio que ele pega, tá? Por isso que eu, particularmente, não gosto muito dessa bolsa toda no ponto puff. Eu prefiro ela somente a aba. Mas fica super a critério se vocês quiserem fazer o modelo dela completa no ponto puff, tá? Tem muitas que ficam na internet, né, que fazem assim. Eu acho que fica bem bonito, mas por conta do peso eu prefiro não fazer, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos vir, ó, entre esse puff e esse, o primeiro e o segundo, bem no meio, tá? Que no caso aqui é a segunda, ó, o segundo buraquinho, tá? Entra aqui e faz o ponto baixo, certo? Agora, a gente vai voltar fazendo puffs no sentido contrário. Eles estavam assim, ó, aqui eles estão assim, agora eles vão ficar assim. É a mesma forma de fazer, só que vai parecer estar no sentido contrário da carreira anterior, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, tá? Em cima do puff do primeiro. Aí, você vai fazer o mesmo processo, você vai fazer laçadinha aqui na agulha, ó, do lado correto do fio, entra aqui, tá, ó, aqui, com a agulha, pega lá o fio e puxa a primeira laçadinha, certo? Dá a laçada novamente, volta lá no mesmo lugar, puxa o fio. A segunda, deixa eu organizar aqui. Certo, e agora a terceira, ó. Tá laçada, puxa o fio, organiza aqui pra sair já do jeito certo e traz o fio, ok? Então, fizemos aqui, quando a gente faz 3 vezes, ó, a gente fica com 7 laçadinhas aqui na agulha, tá? Aí, a gente pega o fio novamente e passa aqui por dentro até chegar aqui, fica faltando somente essas duas. E aí, a gente fecha o ponto, tá? Então, fizemos aqui o nosso primeiro puff da segunda carreira. Agora, a gente vai vir entre o segundo e o terceiro puff, bem nesse ponto aqui, ó. Você pula esse, ó, que tá em cima desse puff e vai entrar nesse, tá? Entra aqui e faz o ponto baixo. Para fazermos o segundo puff, nós vamos dar uma laçada e vamos voltar entre esse puff e esse, ó, bem no espacinho, tá? Então, você vem, dá a laçada, vem aqui, ó. Ajusta aí o fio. Sobe o ponto, tá? Algumas pessoas chamam esse ponto de ponto marshmallow também, tá? Não sei ao certo qual o nome, mas eu chamo de ponto puff, né? Eu acho bem que o nome não vai interferir em muita coisa, mas caso vocês conheçam como marshmallow também, algumas pessoas chamam, tá bom? Então, fiz aqui a segunda e agora a terceira, entrando sempre no mesmo lugar. Organizo meu fio. Pronto, agora eu venho e puxo pra passar aqui por quase tudo, né, até aqui e fechar o meu ponto, certo? Então, aqui fizemos, ó, já 2 puffs. Então, se repete o processo por toda a carreira. Você vai vir aqui, vai pular o primeiro buraquinho, ó, tá vendo a primeira correntinha? Vai vir na segunda, que fica sempre entre um puff e outro. E vai vir aqui, pegar o fio e fazer o ponto baixo, que é mais altinho, ó, mais alongadinho. E aí, se inicia o próximo puff. Lembrando que o próximo, a gente volta sempre aqui entre um puff e outro, ó. Aqui um e outro, você entra nesse buraquinho aqui, tá? Então, vou repetir o processo até finalizar a minha carreira. Sempre tô olhando do outro lado pra ver se tá ficando bonitão aqui o meu puff, tá? Caso não esteja, a gente desmancha e faz de novo. Mas se vocês tiverem sempre atenção de fazer conforme eu mostrei pra vocês, ó, sempre dele ficar com a dobra do fio pra dentro, então, sempre você vai ter um puff bem bonitão, tá? Então, vai ter menos dificuldade nesse ponto. Então, vou repetir o processo, vou voltar aqui, fazer tudo novamente, né? Finalizar aqui a carreira. E aí, eu retorno com essa carreira prontinha pra gente passar novamente pra próxima carreira, tá? Então, pessoal, aqui eu já estou chegando ao final. Lembrando que eu mostrei pra vocês no início a torção do ponto assim, tá? Mas é só porque o fio no início ele estava aberto, um pouco aberto. Então, eu torci, mas eu venho trabalhando sem precisar estar puxando, porque ele já tá na torção correta, tá vendo, ó? Eu não preciso estar puxando ele mais, tá? Eu acabei esquecendo de falar isso pra vocês.
Então, aqui, fiz aqui o penúltimo, ó, já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que são sempre 8. Então, falta apenas um. Aí, a gente vai vir aqui no primeiro ponto, ó, tá? Bem aqui. Você vai entrar nessas duas correntinhas aqui de cima do ponto. Na realidade, é o último da carreira, né? Sobe aqui e faz o ponto baixo, certo? Agora, a gente volta aqui, ó, entre um puff e outro, pra fazermos o último puff. Então, dá a laçada do lado correto aqui, ó, assim. Entra aqui. Ó, o lugar que sai aqui, tá? E você vem, puxa o fio. Faz com o próximo. Organiza aí pro fio não ficar torcido e ficar com a dobrinha pra dentro. Puxa o segundo. E vamos aqui pra terceira vez, né? Entra no mesmo lugar. Pronto. Fizemos 3 vezes. Pega o fio, passa aqui por essas 3, né? E agora fecha o ponto, certo? Feito isso, você não tem que voltar aqui pra fazer nada, não. Você vai fazer apenas a corrente, que fica assim mesmo, tá? Ó, vira o trabalho, você vira, certo? Ó, ficou dessa forma, tá? Agora, a gente vem, ó, aqui nesse ponto, que é entre o primeiro e o segundo puff. Vem e faz o ponto baixo, tá? Que é no lugar do segundo ponto, aqui é o primeiro, aqui é o segundo buraquinho, tá vendo? Segundo buraquinho, você entra e faz o ponto baixo. Agora, a gente inicia a próxima carreira, que é a nossa terceira do puff. Lembrando que a gente volta a primeira aqui, ó, tá? Nessa laçada. Aí, o próximo é aqui, ó, entre um puff e outro. Tá? Bem aqui nesse espaço, tá? Não é dentro da laçada aqui, nem aqui. É aqui embaixo, ó. Certo? Então, a gente vai prosseguir esse mesmo trabalhado, tá? Carreira a carreira. Já, né, mostrei pra vocês como faz o início, como finaliza a carreira. Então, é só repetir o mesmo processo. Caso surja alguma dúvida, vocês voltam o vídeo, tá bom? Pra ver direitinho com mais calma, né, mais devagarzinho, que vai dar super certo, tá bom? E aí, eu vou prosseguir fazendo carreira a carreira até nós completarmos a altura que eu preciso, tá? Aí, eu venho medindo aqui pra vocês se basearem aí também. Bem, meus amores, eu estou chegando aqui, ó, ao final, tá? Faltando apenas um, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, apenas um puff, né, pra gente poder finalizar aqui a nossa aba. Então, a gente vai ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Então, aqui, ó, no último, vou procurar aqui o ponto baixo, que é este aqui. Ver se eu consigo, que ele fica bem escondidinho, né? Ó, esse aqui, tá? Aí, a gente vem aqui pra fazer o ponto baixo. E vamos voltar fazendo aqui o último puff. Então, eu venho aqui, vou entrar aqui, ó, entre um puff e outro. Vou pegar o meu fio, pra gente poder finalizar aqui o último puff. Confesso pra vocês que demora, sim, pra fazer. Quando a gente faz muitas vezes a mesma bolsa, a gente fica mais ágil, né? Faz mais rápido. Mas se é uma bolsa que você demora pra fazer, recebe encomenda assim lá uma vez, ou é a primeira vez que faz, sim, vai demorar, tá bom? É normal isso acontecer, ainda mais porque a gente tá tentando fazer uma aba bem mais bonita, né? Com esse puff bem bonitão. Então, se você fizer puxando o fio de qualquer forma, fica bonito também, sem precisar estar organizando e tal, demorando nisso. Mas, fica bonito e fica mais rápido, né? Mas se a gente quer fazer assim, com os puffs bem bonito aqui, então é preciso que a gente demore um pouquinho mais mesmo, tá bom? Se você é iniciante, também é natural demorar um pouquinho mais. Então, pessoal, aqui fica já pronta, ó, a quantidade de puffs da nossa aba. Já contei pra vocês, são 6 puffs. E aí, eu vou medir aqui pra vocês terem uma noção de quanto ficou na medida. Olha, aqui ficou de largura, vou medir aqui, ó, daqui até aqui, tá? Um lado é mais gordinho, o outro é mais baixinho. Então, aproximadamente 20, 21 centímetros de largura, tá?
E a quantidade de 6 carreiras mede aproximadamente 15 para 16 centímetros, tá? Aproximadamente. Então, nessa espessura de fio, né, fizemos assim. Mas se você mudar, claro, a espessura de fio, provavelmente você vai precisar fazer mais correntes. Lembrando que o importante é que na correntinha inicial você tenha número par. E aí vai dar certo o ponto puff, tá? Fazendo qualquer número. Nesse caso, a gente fez 15 mais 1, ou seja, 16. Então, é número par. Você pode fazer 18, 20, 22, 24, conforme você quiser, tá bom? Que aí vai aumentar a quantidade de puff. Se o fio for mais fino, vai ter que ter mais puff para chegar a essa mesma medida, tá bom? Então, é só adaptar tranquilamente. Agora, o que nós vamos estar fazendo é subir as carreiras aqui só no ponto baixo, tá? Vai ser agora bem mais simples, bem mais rápido. Então, a gente vai fazer uma corrente para dar altura, vamos virar o nosso trabalho, tá? E como vai ser só no ponto baixo, ó, essa parte aqui do fio, ó, ela tá desenrolada. Então, eu, normalmente, quando tá desenrolada, eu dou uma leve enroladinha, tá? É natural isso acontecer. E ou você pode, né, naturalmente ir fazendo sem precisar puxar o fio, tá? Então, aqui, ó, primeiro ponto, você vem e faz um ponto baixo. No próximo, ó, sempre você vai olhar na parte de cima aqui, que tem essas correntinhas, tá? Na parte de cima do ponto, pra saber onde entrar. Então, aqui a gente vem e faz o segundo, ó. Perdão, ia fazendo errado, né? Terceiro, tô olhando aqui pra... Esse aqui ficou folgado. Vou voltar e fazer de novo. Então, terceiro, ó. Quarto. E assim a gente vai fazendo. Quinto, tá? Toda a nossa carreira. Em cada uma das correntinhas da parte de cima aqui, a gente vem e faz um pontinho. Então, aqui, pessoal, já finalizei a carreira. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos, tá? Então, assim como a gente fez aqui, na verdade, era 16 correntes, aqui a gente vai ter 16 pontos, tá bom? Então, aqui você vai fazer uma corrente para dar altura, virar o seu trabalho, e aí vai voltar tecendo ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto de base. Então, assim a gente vai fazer a cada carreira, até a gente completar a medida que eu preciso, tá? Então, eu volto para vocês contando quantas carreiras precisamos fazer, a medida certinho para vocês se basearem aí. Então, vamos fazer aqui várias carreirinhas de ponto baixo, carreiras de ida e volta.